Olá pessoal, hoje nós vamos cantar uma música que fala sobre o pecado, como ele deixa Deus triste e como nossa única esperança está em Jesus Cristo. Vamos cantar. Pecado é grande mal, doença que é mortal. Deus fica triste, tão zangado. Meu pecado é castigado. Quando eu peco eu sempre me dou mal. Mas o que é pecar? Quem pode me explicar? É não viver como Deus quer, é desobedecer sua lei. Quando eu peco eu sempre me dou mal. Mas como eu vou entrar no céu? Meu coração é mau, eu sei. Pra ter um puro coração é só o Espírito de Deus quem me dá um novo coração. Mais uma vez. Pecado é grande mal, doença que é mortal. Deus fica triste, tão zangado. Meu pecado é castigado. Quando eu peco eu sempre me dou mal. Mas o que é pecar? Quem pode me explicar? É não viver como Deus quer, é desobedecer sua lei. Quando eu peco eu sempre me dou mal. Mas como eu vou entrar no céu? Meu coração é mau, eu sei. Pra ter um puro coração é só o Espírito de Deus quem me dá um novo coração. Amém. Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Que coisa tão boa! Deus nos trouxe aqui mais um domingo para louvar e engrandecer o nome dele. Que alegria! Já começamos o nosso dia louvando a Deus, né? E agora vamos começar a nossa aulinha, como fazemos todos os domingos pela manhã. E inicialmente vamos fazer a nossa oração, tá certo? Vamos todo mundo fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas e começar o nosso dia em oração. Querido e santo Deus, queremos te agradecer por mais esse dia que tu nos desse. Obrigado, Jesus, por nossa vida, por estarmos aqui mais um domingo para ouvir a tua palavra e aprender mais de ti, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, para que possamos aplicar nas nossas vidas tudo o que foi ensinado aqui, Senhor. É para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Bom, gente, como vocês já conhecem, né? Nós estamos fazendo o nosso catecismo infantil e todo domingo a gente aprende duas perguntinhas muito importantes sobre o conhecimento de Deus. Perguntinhas simples, muito fácil de aprender, de decorar. E a pergunta da semana passada, eu não sei se vocês ainda lembram, mas foi a pergunta de número 23 e de número 24. Vamos fazer uma revisão para ver se a gente lembra? Vamos lá? Todos os homens devem morrer por causa do pecado? E qual foi a nossa respostinha? Não, Deus escolheu alguns homens para a vida eterna, não é verdade? E qual foi a 24? Como podemos ser salvos do pecado da morte? Somente por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, somente Ele pode nos salvar da morte. E como é que a gente se salva da morte? A gente morre em corpo, mas vive em espírito, vive uma vida eterna com Deus, não é verdade? E a gente vai ter a participação muito especial de duas crianças da nossa igreja que vão responder essas perguntas para a gente. Vamos ouvir? Yasmin, todos os homens deverão morrer por causa do pecado? Não, Deus escolheu alguns homens para a vida. Ju, como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente por meio de Jesus Cristo. Muito bem! As nossas crianças estão, ó, de parabéns.
A gente gosta muito da participação das crianças. Se você estiver assistindo o nosso vídeo e quer participar na próxima aula, é só mandar um vídeo pra gente que a gente coloca aqui na nossa gravação, tá certo? E hoje a gente vai para a pergunta de número 25 e 26. Muito fácil também de aprender, vamos todo mundo prestar atenção. A de 25 é: quem é Jesus Cristo? Acho que todo mundo vai saber essa, não é verdade? E a 26, Jesus Cristo pecou? O que é que vocês acham? A gente fala muito aqui sobre o pecado, sobre os erros, sobre a desobediência. E Jesus Cristo, vocês acham que ele pecou? Primeiramente, respondendo a pergunta 25, Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, né? Ele foi o escolhido por Deus para vir aqui na Terra como homem e salvar todos nós dos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. E isso, ele foi o único homem que não pecou. Ele não teve pecado algum. Ele era um homem santo. Santo só existe ele. Homem sem pecado, só existe ele, Jesus Cristo, tá bom? E agora, vamos pegar a nossa Bíblia e fazer o nosso estudo de hoje, que vai ser muito interessante. A gente tá falando sobre os mandamentos. Na aula passada, com tia André, a gente já viu o mandamento de número 2. E hoje, vamos para o de número 3. Se você já tiver com a sua Bíblia aí, peça para a mamãe abrir no livro de Êxodo. É muito fácil, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, tá certo? Vamos pedir ajuda à mamãe para abrir. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Esse aqui que a gente vai ler é o terceiro mandamento de Deus. Deus ele deixou 10 mandamentos para que a gente seguisse, para que a gente tentasse fazer conforme ele ordenou. E esse aqui é o terceiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá, todo mundo lê com a tia, acompanhar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas, tia, o que quer dizer isso? Bom, gente, isso aqui é muito simples. O que é que Deus está querendo dizer aqui nesse mandamento? Ele está querendo nos dizer que o nome dele é santo. O nome dele é poderoso e é santo. E nós não devemos falar o nome dele em vão. O que quer dizer em vão? Usar o nome de Deus em brincadeiras, usar o nome de Deus em piadas, mentir usando o nome de Deus. Tudo isso é muito errado, é pecado e está nos mandamentos dele. Então, quando a gente for falar de Deus, quando a gente for dizer o nome de Deus, a gente tem que fazer isso com muita seriedade. Não podemos brincar, não podemos fazer piadas, não podemos mentir em nome dele, porque isso é um pecado, Deus não gosta, tá certo? E para ilustrar esse mandamento, hoje a gente vai conhecer sobre a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira foi um casal que pecou contra esse mandamento, desobedeceram a lei de Deus, e foi o seguinte, vou contar a historinha deles para vocês. Naquele tempo, as pessoas que tinham propriedades, casas, terrenos, tinha alguma coisa que era sua, aquilo ali na verdade não era exclusivamente seu, era da comunidade. Um exemplo, Yasmin tem uma casa, Júlia tem uma fazenda, mas aquilo ali não era apenas de Yasmin e de Júlia, era de todo mundo que convivia ali naquele lugar. Quem cuidava de tudo eram os apóstolos. Os apóstolos tinham confiança de cuidar das finanças das pessoas, dos cristãos. Então, o que Safira e Ananias fez? Eles venderam uma propriedade deles e naquele tempo, tudo que era vendido era entregue aos apóstolos, o dinheiro, para que eles organizassem, para que eles administrassem aquele dinheiro. Caso algum irmão precisasse de ajuda, caso algum irmão tivesse mais necessidade que o outro, o apóstolo ia e ajudava. Então, ninguém passava necessidade. Todo mundo vivia financeiramente de uma única forma, porque tudo era em comunhão com todos. E Ananias e Safira,
usaram de sabedoria, de esperteza para vender a sua propriedade, e ao invés de entregar o dinheiro aos apóstolos, como era o costume deles, eles fizeram uma reserva para eles. Esconderam uma parte do dinheiro só para eles dois, ninguém sabia. Era um segredo dos dois. Mas o que foi que houve? O apóstolo Pedro desconfiou daquilo ali e perguntou a Ananias: Ananias, por que você fez isso? Porque você mentiu. Mentiu não só para mim, mentiu para Deus. Aí ele disse: não, eu não menti. Todo o meu dinheiro eu entreguei para você. Eu não guardei nada comigo. E o apóstolo Pedro disse assim: você está mentindo. Deus não gosta de mentira. E Deus castigou Ananias. Tirou a vida dele por causa daquele pecado. Logo depois veio Safira. E Pedro perguntou também a Safira: mas Safira, por que vocês pegaram dinheiro e não entregaram aos apóstolos para ajudar a comunidade? Guardaram uma parte do dinheiro somente para vocês, esconderam. Ela disse: não fizemos isso. Nós entregamos todo o dinheiro para os apóstolos. E eles mentiram, não só para os homens, mas também para Deus. Eles mentiram em nome de Deus. Vocês sabem o que é isso, crianças? Quando a gente, por exemplo, diz assim: eu juro por Deus, aquilo ali que a gente diz não pode ser mentira. Aquilo ali que a gente diz tem que ser muito sério, porque a gente está usando o nome de Deus. E a gente não deve se esconder atrás do nome de Deus, se esconder atrás da igreja. Nós que somos cristãos, que frequentamos a igreja, nós temos que ser exemplos, né? Exemplos de honestidade, exemplo de uma vida reta. Então a gente não pode estar se escondendo atrás desse nome de Deus. Usar o nome de Deus para fazer alguma coisa errada, isso é feio, é um pecado. Deus não ordena que façamos isso. E isso está no 3º mandamento: não usar o santo nome de Deus em vão, não é isso? E voltando à história de Safira e Ananias, o que foi que houve? Deus castigou aqueles dois e, de uma forma muito triste, tirou a vida deles. Eles morreram. Morreram diante de todas aquelas pessoas que estavam ali. Então todo mundo viu, presenciou aquele feito de Deus. Que Deus viu que eles tinham mentido e tirou a vida deles, castigou eles. Então todo mundo ficou, admirado. E aquilo ali deixou as pessoas temente ainda mais a Deus. A gente deve ter temor a Deus, porque Deus ele tem poder de fazer qualquer coisa na nossa vida. A gente está aqui hoje, estamos ouvindo a palavra dele, estamos louvando a ele, mas tudo isso foi ele que permitiu. Se ele quisesse, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos saúde, não teríamos nossa casa, nosso alimento. Tudo que nós temos é permissão dele e prover dele, né? Ele permite que tenhamos tudo que nós temos. E assim nós temos que ser gratos a ele, nós devemos gratidão a ele. E não podemos usar o nome dele com brincadeiras, com piadas, com mentiras. Ele não gosta disso. Então, aquele exemplo de Safira e Ananias ficou marcado para todo mundo que estava ali, que presenciou a morte deles dois por causa de uma mentira. Imagine vocês, se a gente conta uma mentira aqui e Deus castiga a gente com a morte. Olha só que coisa séria, gente. E isso aconteceu. Isso aconteceu de verdade. E a gente tem que pegar tudo isso como exemplo para a nossa vida e saber que não queremos fazer isso, não podemos fazer isso. Se a gente teme a Deus, se a gente segue um Deus que nos manda fazer uma coisa, nós devemos seguir com seriedade, com honestidade, com retidão e obediência. Nós devemos obedecer aquilo que Deus manda. Então, o 3º mandamento ele tem como lição para a gente de não falar o nome de Deus em vão, de não brincar com o nome de Deus,
de não mentir em nome de Deus e não se esconder atrás da nossa religião. Nós devemos ser pessoas verdadeiras, honestas, tanto na igreja, como em casa, como no trabalho, como na escola, em qualquer lugar. Porque embora a gente ache que a gente consiga mentir para alguém, a gente tem que sempre lembrar que aquele Deus lá em cima, ele tá vendo a nossa mentira e ele vai nos castigar por isso. Não podemos, não conseguimos esconder nada de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Aquela mentirinha que você contou para a mamãe, contou para o papai, contou para algum coleguinha, Deus ele viu. Ele sabe que você está mentindo e ele não gostou. Ele não gosta de mentira, não gosta que engane as pessoas e ele ordena que não fale o nome dele. Então, quando a gente diz assim, eu juro por Deus, não podemos estar mentindo. Devemos dizer sempre a verdade. E devemos guardar o nome de Deus para falar somente com coisas sérias. Não podemos brincar com isso, não podemos mentir com isso, tá legal? Então, o nosso estudo de hoje foi sobre o terceiro mandamento, que fala sobre não dizer o nome de Deus em vão. Eu acho que isso a gente não vai esquecer mais, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos novamente para fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus por mais essa aulinha e pedindo a Ele que nos leve de volta para a nossa igreja, para que tenhamos comunhão, brincadeiras, como fazíamos antigamente, tá certo? Tá todo mundo morrendo de saudade da igreja e das nossas aulas presenciais. Vamos fazer nossa oração? Querido Santo Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa aulinha que tu nos desse. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui ouvindo da tua palavra e aprendendo mais de ti. Te agradecemos por tudo e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Abençoa a nossa semana que começa hoje. Guarda a nossa vida com proteção, nos livra de todo mal. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Gente, até o próximo domingo. Não esqueçam de revisar as nossas perguntinhas do catecismo. E se você quer gravar um vídeo, quer participar da nossa aulinha também, manda esse vídeo pra gente que a gente vai colocar vocês na participação, tá bom? Um grande beijo, até o próximo domingo com outra tia. Beijo!